Bom, pessoal, a gente vai continuar o nosso assunto e vamos ver a segunda parte do assunto de corrente elétrica dessa semana. Então, essa semana nós vamos aprender a calcular a intensidade da corrente elétrica. Ok? Então, a intensidade da corrente elétrica ela é representada por essa letra I, ok? E ela vai ser definida como a quantidade de carga elétrica que passa por um fio condutor por unidade de tempo. Ok? Então, matematicamente, a gente pode escrever a intensidade da corrente elétrica da seguinte forma: I, que é a corrente elétrica, ok? Vai ser igual à quantidade de carga Q dividido pelo tempo T, ok? Essa carga Q, gente, ela pode ser escrita dessa maneira, né? Nós já estudamos na nossa primeira unidade. E só relembrando, né? O N representa o número de portadores de cargas, ok? Ou seja, quantos elétrons estão passando ali naquele fio. E o E representa a carga elementar do elétron, ok? E ela tem esse valor fixo aqui já medido. A unidade de medida de corrente elétrica, gente, no sistema internacional é o ampere, e nós representamos por esse A maiúsculo, ok? Um ampere, ele significa o quê? Que está passando 1 coulomb de carga por segundo naquele fio, ok? Então é isso que significa o ampere. Nós temos também tipos de corrente elétrica, que nós podemos separar basicamente em duas, ok? O primeiro tipo é a corrente contínua, que é aquela corrente que não muda o seu valor ao longo do tempo. Então ela tem um único valor e esse valor não muda, ok? E o gráfico, vocês podem ver aí que ele é representado por uma linha reta horizontal ao eixo do tempo. Okay? O outro tipo de corrente que nós temos, gente, é a corrente alternada. Então, a corrente alternada, como o nome já diz, né, ela vai ter uma mudança no seu valor, no valor da sua intensidade, e essa intensidade ela vai ter alguns máximos e alguns mínimos, e ela vai oscilar entre esses valores, ok? Então, isso é o que é a corrente alternada. Bom, vamos fazer alguns exercícios, né? Eu coloquei aí na apostila dois exercícios. Um está respondido, né? E o outro está como atividade para vocês fazerem em casa, ok? Então, o primeiro exercício ele diz assim: determine a quantidade de carga elétrica Q que passa por uma seção transversal de um condutor, sabendo que este é percorrido por uma corrente elétrica de 2 amperes durante 60 segundos. Pessoal, ele está dando aqui dois valores. Ele está dando o primeiro valor, que é o 2 amperes, que é o valor da corrente elétrica I, ok? E ele está dando o valor do tempo, que é 60 segundos. Então, eu usando a definição de corrente elétrica, né? I é igual a Q dividido por T. Então, dessa fórmula aqui, okay, nós temos dois valores. O primeiro representa o I, o segundo valor representa o tempo. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar esses dois valores, vou substituir na definição e vou fazer a conta, ok? Então, substituindo, no lugar do I eu coloco 2, no lugar do tempo eu coloco 60. Okay? Então, agora é só fazer a parte matemática aqui para chegar ao valor do Q. Certo? Então, a gente pode transformar esse número da esquerda em uma fração, onde o número 1 está aqui embaixo, né? E eu posso fazer aqui meios por extremos, né? Posso multiplicar o de cima com o de baixo, certo? E quando eu faço isso, eu começo pela letra, né? Então, Q vezes 1 vai dar Q, né? E 2 vezes 60 aqui embaixo. Então, Q vezes 1 é Q, e 2 vezes 60 dá 120. Então, a resposta desse exercício é 120 coulombs, ok?
Bom, na apostila tem uma segunda pergunta, né, também respondida, que diz assim: usando o valor da carga elétrica do exercício anterior, determine o número de elétrons que passam por esse condutor. Bom, gente, a resposta da pergunta anterior era que a quantidade de carga elétrica era igual a 120 coulombs, ok? Então eu vou fazer o quê? Eu quero saber o número, certo, de elétrons que passam pelo condutor. Então eu vou ter que usar a segunda definição, né? Que é aquela Q igual a N vezes E, onde Q é a carga elétrica, N é o número de elétrons, né? E E é aquela constante, a carga elementar do elétron, ok? Então, ó, vou substituir os valores. Então, como é que vai ficar? A carga eu tenho, que é 120. O número de cargas, né, que estão passando pelo fio eu não tenho, que é o N, então eu repito a letra. E a constante é 1,6 vezes 10 a menos 19. Ok? Então, armei a conta agora. É só eu isolar a letra que eu vou encontrar o valor da quantidade de carga que está passando por esse fio. Ok? Então, eu vou inverter aqui, né, para deixar a letra do lado esquerdo. Ok? E vou passar o número que está multiplicando a letra, que no caso aqui é 1,6 vezes 10 a menos 19. Como ele está multiplicando, vou passar para o outro lado, né, dividindo. E aí vou fazer essa divisão. 120 dividido por 1,6, certo? Eu vou deixar essa potência aqui de lado, porque quando a gente tem um número desse jeito, certo? Com potência, a gente faz a conta primeiro com os números normais e deixa a potência por último para resolver, ok? Então, fazendo essa conta aqui de 120 dividido por 1,6, nós vamos encontrar 90, ok? Certo? Então, 120 por 1,6 dá 90. E esse 10 a menos 19, que estava na parte de baixo da fração, ele vai passar para a parte de cima da fração com o sinal trocado aqui do expoente, ok? Então, ao invés de ser menos 19, ele vai passar 19 positivo, ok? Veja, gente, que esse valor aí, ele não está em notação científica, ok? Então, a nossa resposta final vai ser esse número, né, em notação científica. Então, ó, o número da frente, ele é menor do que 1, né, menor do que 10 e maior do que 1. E como esse número aqui ele perdeu um zero em relação a esse, né, então eu adiciono 1 aqui no expoente para compensar essa diminuição do número da frente, ok? Então a resposta aqui vai ser 9 vezes 10 a 20 elétrons. Então naquele tempo, né, 1 minuto, teve essa quantidade de elétrons aqui passando pelo aquele condutor, ok? Na apostila tem mais dois exercícios, né, duas perguntas, que vocês vão usar essas definições que estudamos hoje. Né? Tome cuidado para substituir os valores de maneira correta, né? E fazer os cálculos sem se atrapalhar, que vocês vão conseguir fazer tranquilamente, ok? Então essa atividade ela vai ficar como atividade para casa e bons estudos e qualquer dúvida é só me procurar pelo Google Sala de Aula, né? Ou pelo meu e-mail. Bom, gente, até a próxima semana.